hoje vim aqui gravar mais um vídeo para vocês a respeito do nosso livro, O Despertar da Leoa. Tem sido um livro que eu tô lendo, tenho compartilhado algumas palavras com vocês. E o capítulo 10, assim, na minha opinião, foi o que mais me impactou. Até eu tenho um grupo de leitura e na discussão sobre esse capítulo, foi o capítulo que mais impactou todas nós, todas gostaram muito, então eu resolvi resumir esse capítulo. Peguei uma cola aqui para estar falando para vocês, porque mensagens encorajadoras, eu acho que elas sempre devem ser compartilhadas. E eu trouxe como título Maravilhada ou Aterrorizada. A maioria das pessoas que foi conduzida a seguir caminhos difíceis não se via inicialmente como capaz, mas elas reuniram coragem e fé, muita fé, e seguiram, porque a fé, ela sobrepuja a dúvida. Com ela, a gente tem forças para prosseguir. Então, o que seria um ato de fé na vida da gente? Eu escolhi como exemplo Abraão, porque Abraão, ele seguiu a Deus em uma caminhada através do deserto, embora ele não tivesse ideia de onde terminaria. Então, se Sara e Abraão tivessem permanecido em Ur, que era a sua cidade natal, a sua zona do conforto, vamos dizer assim, onde tudo era confortável e familiar, tudo mais fácil, mais acessível, eles não teriam herdado a promessa de Deus sobre a vida deles. Abraão foi um homem que se tornou super próspero e ele foi pai de multidões, né? As nações vieram de Abraão. Então, ele deu esse passo de fé. E quando Deus nos propõe essa jornada de fé, ele se desenvolve algo corajoso dentro de nós. Porque diante de nós está o desconhecido. Certezas que só vamos descobrir após dar o primeiro passo. Depois o segundo e onde aos poucos as coisas vão se encaixando e tomando forma, fazendo um pouco de sentido. Mas nada vai fazer sentido por completo. São pequenos passos de fé que a gente vai conduzindo e as coisas vão se clareando com o tempo. E isso é aterrorizante. Quem já passou por isso sabe, quem tá passando por isso sabe o pavor, o medo que dá no coração, a insegurança de dar esse passo, de ver essa rota diante de nós cheia de obstáculos e também grandes aventuras. Mas lembre-se que Deus não nos levará a um caminho que Ele próprio não tenha trilhado. E aonde muitas de nós param é nesse caminho aterrorizante. A gente se vê diante deles e muitas pensam seguir ou desistir, ou permanecer na situação confortável. Tem certas escolhas que cabem unicamente e exclusivamente a cada uma de nós. E nessa jornada pela vida, ela é acompanhada por muitas vozes e influências. Algumas fortalecem e reforçam a sua direção. Outras influenciam você e a desviam do caminho. Algumas vozes incentivam você a seguir caminhos ainda desconhecidos. E outras a detêm. Há vozes do seu passado, vozes da família e como essas vozes exercem influência sobre nós. Vozes da decepção e as vozes do medo, que intermitentemente gritam e sussurram dentro de nós. Volta atrás, você pode falhar. Só que essas vozes, elas vêm disfarçadas de proteção e cuidado. Pois elas nos incentivam, a mim e a você, a se proteger. E, consequentemente, a parar. Mas entre essas vozes negativas que sugam a nossa vida, que sugam a nossa energia, também terão as vozes poderosas que ministram vida dentro de nós. Elas estão sempre presentes, porém são mais sutis, são mais suaves, vêm como um sussurro, mas elas estão sempre presentes. Mas se você escolher não ouvi-las, poderá perdê-las. Então eu digo a vocês, não hesitem. Vocês sabem o que queima dentro do coração de cada uma de vocês. E a resposta, ela está dentro do coração de cada uma de nós.
mesmo que os outros não entendam. Mas a gente sabe o que é falado conosco. Então não ouça os seus medos ou o terror dos que a cercam. Não se distraia, permaneça no curso e lembre-se de que na presença de um leão, todas as feras menores tremem. Então, desperte como uma leoa. E para entender melhor esse leão, essa metáfora que eu tenho usado nos livros, que é nos vídeos e que a autora usa nos livros, eu te convido a visitar a Lúcia nas páginas do livro Príncipe Caspian das Crônicas de Nárnia. E nessa parte do livro que eu vou descrever é a parte onde as crianças, elas estão exaustas, elas estão perdidas e prestes a fazer a outra curva errada no caminho. Quando Lúcia vê Aslan, o seu leão, ele a mostra o caminho para ela. E todos duvidam dela, e todos questionam ela e o que ela ouviu dele. Ela não sabe explicar com exatidão aquilo que ela ouviu, mas ela simplesmente sabe em seu coração que ele falou com ela. Quando o leão aparece, o seu semblante reflete isso, porque com a visão vem o entendimento. Tem coisas que a gente simplesmente não sabe. Quando temos esses encontros com o leão, devemos confiar nesse entendimento, mesmo que os outros não vejam aquilo que é óbvio para nós. Apesar dos outros não acreditarem em Lúcia, ela confiava no que havia visto e sabia ser verdade. Todos do grupo fizeram votação para ver se seguiam o caminho que Lúcia e o seu leão indicara, ou se seguiam no caminho mais direto, o caminho mais fácil muitas vezes. Lúcia perdeu essa votação e seguiu junto com os outros por outro caminho. Quantas de nós nos vemos nessa situação? Seguindo os outros no caminho oposto, seguindo os outros no caminho que no fundo nós sabíamos que deveríamos ter trilhado, mas nos aterrorizamos, ouvimos as outras vozes e nos paralisamos, paramos. E quando nós vemos o leão, ou um sinal de Deus que os outros não veem, sempre haverá perguntas, questionamentos, para entender por que lhe foi mostrado e para eles não. Porém, tem respostas que só o tempo vai trazer. E só Deus é quem pode responder. No tempo em que Ele determinar. Não no tempo em que nós queremos e nem da forma que nós queremos. E aqui eu vou citar uma partezinha do livro que eu achei muito bonita para que a gente possa estar compreendendo esse universo, né, essa metáfora da Lúcia com o leão. Quando Lúcia escolheu seguir o caminho dos outros, ao longo do caminho, Aslan sabia que ela estava sofrendo. E para evitar maiores danos, ele a visita novamente. Então eu vou ler aqui um trechinho. Quando Aslan visita a Lúcia novamente, ele olha direto nos olhos dela. E o que há na presença de Deus que traz tamanha clareza à nossa visão humana distorcida? Em um momento ou outro, todas nós nos encontramos exatamente nessa posição difícil. Você teve uma inclinação dada por Deus de seguir um caminho e a pressão dos colegas ou da família nos faz seguir outro. Talvez você tenha sido tentada a fazer concessões com a sua fé ou com seus princípios morais, simplesmente acompanhando a multidão e ficando calada. Independentemente da pressão, você percebeu quando foi à presença do nosso leão que as desculpas não funcionam. Elas encontram apenas o silêncio. Muitas vezes, ouvi que se Deus está em silêncio, lembre o que Ele disse da última vez. Você aceitou, fez ou deu o que Ele ordenou? Caso contrário, Ele ainda está esperando a sua resposta. Lúcia percebeu que ela deveria ter seguido Aslan, ainda que os outros não se juntassem a ela. Com essa revelação, vem uma nova responsabilidade. E Aslan dá a Lúcia outra chance. Mesmo ela achando que ninguém ia acreditar nela, ela seguiu a voz de Aslan. Ela tomou uma decisão.
Então ela enterra a sua cabeça na juba de Aslan para se esconder do seu rosto. Mas certamente havia algo mágico em sua juba. Ela podia sentir a força do leão entrando nela. De repente, ela se endireitou. Sinto muito, Aslan. Ela disse, estou pronta. Aslan disse, agora você é uma leoa. E agora Nárnia será renovada. Ela tomou conta de mim. Agora você é uma leoa. Forte essa declaração, né? Então, aqui o livro nos convida a nos endireitarmos, a pararmos de chorar e nos dispormos. E sermos corajosas e trilhar os nossos próprios caminhos. E para dar continuidade também a esse livro, eu quero citar uma outra mulher. Essa mulher, ela existiu de fato, uma mulher real, que foi incrível e que também pode nos encorajar no dia de hoje. Que é uma mulher que despertou uma leoa com apenas 25 anos de idade, a Rainha Elizabeth. Um império nasceu de uma terra despedaçada e destruída. E o povo da Grã-Bretanha foi renovado quando uma jovem mulher despertou uma leoa. Aos 25 anos de idade, a Rainha Elizabeth I assumiu o trono de um país financeiramente e moralmente falido. A Inglaterra era ameaçada de todos os lados por nações mais fortes. A Grã-Bretanha vacilava após o reinado tumultuoso de Henrique VIII e da Rainha Maria. Mas o discurso da Rainha Elizabeth foi: o fardo que recaiu sobre mim me deixa maravilhada. Que mulher ousada para o seu tempo, né? Ela não se desculpou por ser jovem demais, frágil demais ou por ser do sexo errado. Seu direito ao trono foi desafiado repetidamente. Mas mesmo quando ela era chamada de filha bastarda do rei Henrique VIII, ela não cedeu. Elizabeth optou por ficar maravilhada e não aterrorizada. Sua perplexidade a moveu a entrar na dimensão da maravilha, do assombro e da dependência de Deus. Desde o nascimento até o túmulo, ela foi cercada por aqueles que desejavam o seu mal. Em sua corte e em seu país viviam traidores, usurpadores que teriam adorado armar ciladas para ela com as suas palavras. Ela foi perseguida por sua irmã até a morte. Por Maria, que sempre procurava oportunidades para matá-la. Os ataques e conspirações da Rainha Maria contra Elizabeth só terminaram com a sua morte. Então nós sempre vamos ser perseguidos ao longo do caminho. Elizabeth foi traída, rejeitada, desacreditada, mas permitiu que as dificuldades a transformassem na melhor governante que a Inglaterra já conheceu. Em vez dela se paralisar com as circunstâncias, ela se concentrou nas estratégias que estabeleceram o seu reinado de poder. Elizabeth trouxe o seu país à idade do ouro e transformou um pequeno reino em um império. Claro que o seu papel como rainha nunca deixou de ser um fardo. E Deus nunca nos disse que seria fácil. Na Bíblia ele promete, ele diz que nós sofreríamos aflições, mas que ele estaria conosco em todos os caminhos. Elizabeth, ela era destemida no campo de batalha. E eu queria ler para vocês, no final, o discurso dela. Que ela fala assim: que os tiranos temam, pois sempre me comportei de modo a colocar em Deus minha principal força e a proteção dos corações leais e da boa vontade de meus súditos. A entregar por Deus e pelo meu reino e pelo meu povo a minha honra e o meu sangue, até mesmo no pó. Sei que tenho o corpo de uma mulher fraca e frágil, mas tenho o coração e o estômago de um rei e de um rei da Inglaterra. E penso que o escárnio vil de Parma ou da Espanha ou de qualquer príncipe da Europa que ousa invadir as fronteiras do meu reino. A isso,
Antes que qualquer desonra aumente em mim, eu mesma pegarei em armas e em breve teremos uma vitória histórica sobre esses inimigos de Deus, do meu reino e do meu povo. E eles tiveram essa vitória. Então você percebe o que acontece quando uma mulher escolhe ficar maravilhada em vez de aterrorizada? Elizabeth seguiu a Deus destemidamente, atenta ao seu destino. Ela não buscava o conselho de Deus casualmente. Ao contrário, Elizabeth mantinha diários de oração em 13 idiomas diferentes. E os resultados são nada menos do que surpreendentes. Não importa o que os outros veem para você. Se Deus falou, creia nele. Vá para onde ele disser para ir. Ouça o que ele disser para você. Siga esse leão enquanto ele conduz você e confie nesse entendimento, mesmo quando outros possam não entender. Então, para finalizarmos, eu deixo essa mensagem para vocês, porque quando nós decidimos seguir a direção correta, nós seremos criticadas, desvalorizadas, muitas vezes rejeitados pelos amigos, pela família, mal falados. E essa incompreensão dos outros introduz o julgamento ou a amargura em nossa alma. Mas lide com isso. E não se torne uma vítima incompreendida e caluniada. Tem certas escolhas que cabem unicamente e exclusivamente a mim e a você. Continue com os seus olhos firmes no alvo. Não perca tempo com ressentimento ou se justificando para quem não vai entender. Porque quando você chegar lá, todos entenderão. E então, não se desgaste, porque não vale a pena. É isso, meninas. Espero que vocês possam refletir através dessa mensagem, assim como eu tenho refletido. E deixa aqui nos comentários, e se tiverem algum assunto que vocês querem que eu possa estar trazendo aqui, eu gostaria que vocês também compartilhassem comigo. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo vídeo.